pouquinho sobre qualidade do ar, né, para que a gente tenha um controle, né, e tenha uma gestão da qualidade do ar que a gente está respirando, né, no nosso dia a dia aí. Como que funciona esse controle, né? Quais são as legislações que se aplicam, né? Por que é importante a gente manter essa qualidade do ar? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o panorama, né, da poluição ambiental no Brasil, né? Como que isso se iniciou, né? Através do crescimento populacional e industrial, né, que vem contribuindo para o aumento da geração de resíduos, emissões, né? Então, quanto maior a população, mais eu tenho uma demanda de consumo, mais indústrias eu tenho, né? Porque também preciso gerar emprego, preciso gerar renda, isso contribui para a poluição e geração de resíduos também, né? Quais são as principais fontes, né, poluidoras que a gente tem atualmente, né? As indústrias, através dos seus processos produtivos, né? As emissões através das chaminés aí, através dos equipamentos, né? Então, tudo isso gera poluentes. E a questão dos veículos automotores, né? Seja ele a gasolina, seja flex, seja a diesel, né? Todos eles emitem determinados poluentes para a nossa atmosfera aí e contribuem para a nossa poluição do ar, né? Nós temos os resíduos industriais, né, que geralmente sobram aí dos processos produtivos, né? Podem ser resíduos químicos, plásticos, orgânicos, papel, madeira, vidro, borracha, metal, uma infinidade de resíduos que muitas das vezes não tem uma destinação adequada, um controle, uma gestão, né, eficiente para a gente tratar esses resíduos, dar uma destinação correta, né, enviar para um local adequado, licenciado, né, que a gente consiga ter o mínimo possível de poluição, né, tanto do solo, da água, do ar também, né, porque determinados resíduos nos seus processos de degradação poluem também o ar, né? Então é muito importante a gente ter uma gestão de resíduos eficiente, né, e adequada aí de acordo com o que a lei determina. Temos, além dos resíduos industriais normais, né, que a gente está acostumado a ver, os resíduos orgânicos, papel, madeira, vidro, a coleta seletiva que a gente conhece, nós temos os resíduos perigosos, né? O que são os resíduos perigosos? São aqueles que têm uma certa periculosidade, né, toxicidade, né, que ameaçam aí o meio ambiente, a nossa saúde, porque eles, às vezes, não são bem gerenciados, né, e quando acontece a má gestão desses resíduos, eles podem ter propriedades químicas, físicas, biológicas, né, e vão impactar na nossa saúde, né, eles trazem riscos para a nossa saúde humana aí, para o meio ambiente também, né, e para a segurança pública, porque quando a gente coloca em risco a nossa saúde, o meio ambiente que a gente está inserido, em que a gente vive, né, isso, consequentemente, vai afetar a nossa saúde pública, né. Nós temos a CETESB, né, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A CETESB ela é um órgão que é responsável por monitorar, fiscalizar e licenciar também determinadas atividades que têm impactos no meio ambiente, né? E o que a CETESB propõe, né? De acordo com o que a lei determina? Reduzir desperdícios, preservar os recursos naturais, né? Então, eu vou ter a utilização desses recursos, mas de forma sustentável, né? Que eu preserve esse bem, não esgote o meu recurso, para que a gente tenha para as futuras gerações também, né? Diminuir ou eliminar as substâncias tóxicas, né? Então, quanto mais eu conseguir introduzir no mercado, né, produtos que não são tóxicos, né, que são fabricados de forma sustentável, né, e tudo mais, de acordo com que não impacte no meio ambiente, né, é muito importante. E eu vou estar conseguindo eliminar substâncias tóxicas aí também. Reduzir a geração de resíduos, né? Com isso, eu tenho menos poluição da água, do solo e do ar, né? Então, quanto menos resíduo eu gerar, menos impactos ao meio ambiente eu vou ter, né? Porque esse resíduo ele pode não ter uma destinação adequada. E quando eu não tenho uma destinação adequada desse resíduo, né? Efluente, que seja, eu vou estar impactando na minha qualidade de água, no meu solo e no ar também que nós respiramos, tá?
Então, a poluição ambiental ela é um desafio que a gente tem, né? O futuro, né, das próximas gerações depende desse equilíbrio entre o recurso natural e a preservação, né, do meio ambiente. Então, tem que usar essas duas coisas de forma equilibrada. Né? Eu não posso deixar de produzir, porque a gente precisa gerar emprego, a gente precisa de renda, a gente precisa, né, sobreviver, mas que eu saiba fazer isso de uma forma que eu não impacte tanto no meio ambiente, né? Ou melhor, nem impacte, né? É muito difícil você falar que não tem atividades que não impactam o meio ambiente, né? Porque hoje é zero, né? Toda atividade, por mais simples que seja, a gente consegue impactar o meio ambiente, sim, de certa forma. E eu vou falar um pouquinho agora sobre os conceitos ambientais, né? E o desenvolvimento da indústria, né? De acordo com esse autor aí, né, saneamento ambiental significa tornar saudável, né? Envolver aquelas medidas para preservar o ambiente, proteger a saúde, né? E as comunidades que a gente também está inserido, né? Então, quando eu tenho fornecimento de uma água potável, a coleta e tratamento e destinação adequada dos meus resíduos, né? A drenagem urbana, né? Eu tenho sistema de saneamento, né? Tanto pluvial quanto de esgoto, né? Então, eu tenho uma drenagem urbana para onde que esse efluente está indo, né? Qual o tratamento que eu estou dando, né? Eu vou ter o saneamento ambiental saudável aí, né? Então, com isso, eu também vou conseguir controlar doenças transmissíveis, né? Muitas doenças são transmitidas através de recursos hídricos, né? Uma falta de saneamento, né? Uma falta de água tratada, né? Água potável para o consumo. Então, muitas são transmitidas dessa forma. E assim eu consigo melhorar as condições de vida, né, nas áreas urbanas e nas áreas rurais também que a gente está inserido. Nós temos algumas ameaças, né, a essa salubridade ambiental, né, um ambiente saudável, né? Quais são, né? Desde a Revolução Industrial, né, quando a gente tem um aumento da produtividade, um aumento da geração de poluentes, né, das emissões, a gente tem algumas consequências, né? Primeiramente, eu vou ter uma poluição atmosférica, né? O ar não vai ser mais tão puro, né? Eu vou estar emitindo certos poluentes. Eu posso ter contaminação da água e do solo também, se eu não tiver uma gestão eficiente dos meus efluentes, né? O que eu estou gerando na minha indústria, né? Qual que é a forma adequada de tratar e destinar esse efluente, né? Se eu não ligo com isso, se eu não me importo, né? Porque hoje a gente sabe que tem indústrias que não são tão comprometidas, né, com a questão ambiental, eu vou ter, sim, uma contaminação da água do solo. E além de tratar, né, essa questão do efluente, a gente tem que monitorar, né? Será que eu estou tratando o meu efluente, esse tratamento está sendo eficiente, né? Será que no meu tratamento não está passando nada, né, que possa contaminar o solo e a água? Então é importante a gente ter esse cuidado. E com isso eu vou ter um desequilíbrio, né, dos ecossistemas. Quanto mais eu poluir a água, o solo e o ar, né, mais impacto eu vou ter no ecossistema. Tanto para a fauna, para a flora, né, para nós, né? Então, é muito importante a gente ter um ambiente equilibrado. E esses impactos vão gerar, essa questão de poluição vai gerar vários impactos na nossa qualidade de vida. Pode ser que hoje não esteja me afetando, mas amanhã, né, mais futuramente, a gente pode sim sofrer as consequências desse consumo e desenfreado, né, dessa falta de gestão ambiental aí. Quais são os fatores que contribuem, né, para o crescimento da poluição e contaminação do meio ambiente, né? Alguém pode citar que esteja aí na aula? Alguém sabe me dizer quais são os fatores? Eu não estou vendo vocês, mas pode abrir o microfone e falar aí se alguém quiser contribuir. Quais são os fatores que a gente acha que contribuem para o crescimento da poluição e contaminação do meio ambiente? Alguém queira contribuir? Não? Então, pessoal, desde o desenvolvimento industrial, né, lá no final do século XIX, quando a gente tem o início da formação industrial, quando as indústrias se instalam, né, a gente tem um crescimento
né, desenfreado aí da poluição, né, o crescimento também populacional, enfim, né? E nas décadas seguintes, o crescimento dos setores químicos, têxtil, alimentício, metalúrgico e automobilístico, né, geraram aí alguns impactos no meio ambiente, né, como emissão de fumaça, resíduos tóxicos que muitas vezes não foram tratados da forma adequada, contaminação da água, né, a propagação de doenças, né. Quando eu não tenho um tratamento adequado do meu efluente, né, eu posso estar, assim, propagando doenças. A gente tem alguns exemplos dos impactos por setores, né, de acordo com o tipo de atividade econômica, né. Por exemplo, o setor têxtil, né, não sei se todos sabem, mas eles podem gerar, né, e contribuir aí com impactos em relação à emissão de chumbo, cromo, cianeto, hidrocarbonetos, né. Os setores químicos, né, podem gerar ácidos, metais, solventes, fenóis, né, perfumaria, os óleos, as graxas, chumbo, zinco. O setor metalúrgico, né, que pode gerar cádmio, cobre, níquel, tintas e solventes. Então, todos esses poluentes aí vão impactar, de certa forma, o meio ambiente, né? E como que a gente teve a expansão, né, desse processo industrial, né? Na década de 1950, né, São Paulo ele vai se consolidar como um polo econômico. E entre os anos de 1960 a 70, né, a gente tem a descentralização industrial e a abertura de novas áreas que vão ser contaminadas, né? Lá em 2016, a CETESB tem um levantamento aí de 1.664 áreas contaminadas dentro do estado de São Paulo, aproximadamente, né? Então, é um problema que ele vai persistir, né? Os resíduos industriais vão ser descartados sem tratamento adequado, né? Os efluentes também. Então, é importante, né, nós termos essa gestão aí. Como que acontece a gestão ambiental e as soluções, né? Nós temos aí um marco muito importante dentro da nossa legislação, né, que é a Resolução CONAMA 001, que foi criada lá em 86, né? Essa lei, ela define, né, estabelece aí que a poluição como qualquer forma de degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população, que criem condições adversas, né, às atividades sociais e econômicas, vão afetar, né, e desfavorecer a biota, né, ou seja, vão afetar a minha fauna, a minha flora. Então, isso também é poluição. Quando eu lanço a matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, né, então, a gente tem parâmetros, né, dentro das legislações de quanto que eu posso lançar, né, de um determinado efluente num corpo hídrico, depois de tratado, né? Quanto que eu posso, qual o parâmetro, o padrão que eu tenho para determinadas emissões? Então, tudo isso está estabelecido em lei. E quando eu descumpro, né, esses parâmetros, padrões aí, eu vou estar tendo uma poluição, né, que vai gerar uma degradação ambiental, né? A CETESB, ela propõe, né, ela adota que a produção e o consumo sejam sustentáveis, né, onde a gente busca redução do consumo de água, redução do consumo de energia, redução de matéria-prima, né, então quanto menos eu precisar de energia para produzir, menos matéria-prima, né, menos consumir água, aí eu vou estar contribuindo para um consumo sustentável. A minimização dos resíduos, né, e efluentes, né? Quanto menos eu gerar resíduos, gerar efluentes, eu também vou estar contribuindo. Será que dentro do meu processo produtivo eu não consigo, né, substituir uma determinada matéria-prima que vai ser mais econômico, vai gerar menos resíduo? Talvez, né? É uma forma que as indústrias devem pensar para ter menos impacto. É muito importante ter novas tecnologias, né? As empresas investirem, né, em consumos sustentáveis, né? Será que hoje a fonte de energia que eu utilizo na minha indústria, né, é uma fonte renovável, né? Será que eu não consigo mudar a fonte de energia atual por uma fonte renovável, né, que eu vou impactar menos no meio ambiente e muitas das vezes vai ter um custo menor, né? Então é muito importante pensarmos por esse lado.
Quais são os benefícios que a gente tem quando a gente pensa, né, em consumo sustentável e produtividade, né? Eu vou ter uma adequação ambiental e muitas das vezes eu vou ter uma eficiência produtiva, né? Às vezes eu utilizo uma matéria-prima que às vezes rende tanto na minha linha produtiva e se eu substituir por uma outra matéria-prima mais barata, substituir por uma matéria-prima mais sustentável, como que essa matéria-prima foi produzida? Isso vai impactar como no meu processo? Eu vou ganhar eficiência produtiva? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? O desenvolvimento industrial, ele trouxe progresso, mas ele também trouxe impactos ambientais, né? E a gestão sustentável é muito importante para a gente equilibrar o crescimento econômico e a preservação ambiental também. E esse futuro, né, sustentável, ele vai depender das responsabilidades coletivas que a gente tem, né? Como que a gente está usando os nossos recursos hoje, né? Será que eu estou usando de forma a pensar nas futuras gerações ou eu estou usando de forma a esgotar esse recurso, né? Muitas das vezes as indústrias não pensam nas futuras gerações, né? Hoje eu quero produzir e o máximo que eu puder produzir na minha escala produtiva, é isso, então bora produzir, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Falando um pouquinho agora sobre qualidade do ar, né? E focando um pouquinho na questão da atmosfera, né? A atmosfera, ela é uma camada, né, relativamente estreita e ela é composta por vários gases, material particulado, né, que vão envolver o nosso planeta aí, né? Quem estudou isso lá na época da escola lembra disso daí. E essa camada, ela é fina e ela tem um papel muito importante na manutenção da vida, né? Na nossa questão de sobrevivência mesmo, né? Regular os nossos processos físicos, biológicos, né? A gente precisa de um ambiente saudável para sobreviver. E além de proteger, né, os organismos contra as exposições a níveis prejudiciais, por exemplo, radiação ultravioleta, né? A atmosfera ela também contém gases que são essenciais para os nossos processos vitais, como a nossa respiração celular e a questão da fotossíntese também. A questão hidrológica, né, também é muito importante, né, na atmosfera, né, que também o ciclo hidrológico ele vai fazer parte para a sustentação da nossa vida, né. A atmosfera ela possui aproximadamente 800 quilômetros de espessura e a maior parte, né, aproximadamente 760 quilômetros, compreende uma atmosfera rarefeita, né. O que isso quer dizer? Onde o ar em grandes altitudes ele tem a pressão atmosférica menor, né? E há menos moléculas de oxigênio por volume, né? E dentro dessa faixa, a composição atmosférica ela é uma combinação de diversos outros gases, né? Destaque aí para o nitrogênio, que a gente encontra 78,1%, o oxigênio a 20,9%, vapor de água também numa pequena quantidade, dióxido de carbono a 0,03% e outros gases residuais, né? A atmosfera ela tem alguns papéis muito importantes, né? Ela é dividida em várias camadas, né? Troposfera, né? Que é onde a gente vê a questão das nuvens, né? Onde tem a precipitação, os balões, né? Aviões. A estratosfera, né? Já é uma camada mais acima. Entre a troposfera e a estratosfera está a camada de ozônio, né, que é uma camada muito importante para absorver a maior parte da radiação ultravioleta. Acima a gente tem a estratosfera, mesosfera, termosfera, né? A mesosfera é uma camada que acontece, né, os meteoros, né? E a termosfera onde tem os satélites e a exosfera é a camada onde a gente tem os foguetes, né? A atmosfera tem alguns papéis importantes, né? Primeiramente, a proteção contra a radiação nociva, né? Que é o que eu falei, onde a gente tem a camada de ozônio, que fica na estratosfera, é uma camada que absorve a maior parte da radiação solar, né? Ultravioleta aí. Então, serve mesmo como um filtro para que essa radiação não chegue com tanta intensidade até nós, né? Regula as temperaturas, né? A atmosfera ela vai ajudar a manter as temperaturas da Terra, né? Evitando aquele extremo de muito calor e muito frio.
fornece oxigênio, né, que é essencial para a nossa respiração, permite, né, a existência de um ciclo hidrológico, né, onde vai ter evaporação, aquela parte de condensação da água, né, que ocorre na atmosfera e vai resultar na formação de nuvens e vai ocorrer a precipitação, que é as chuvas, né? A proteção contra os impactos de meteoritos, né? A maioria dos meteoritos, eles conseguem se desintegrar antes de atingir a superfície da Terra, né? E a atmosfera também ela é dividida em várias camadas com base na temperatura e composição química, né? Então, eu tenho uma determinada temperatura na minha troposfera, na minha estratosfera já é outra, né? A composição química também, mesosfera, termosfera, exosfera e assim, né? Uma vai sendo sucessiva à outra. A questão de qualidade do ar, né? A gente tem uma definição para poluente atmosférico. Nós temos algumas legislações, né, que tratam a questão de qualidade do ar, onde a gente tem o CONAMA 003, que é uma lei que foi criada em 1990, que vai estabelecer alguns padrões para a qualidade do ar, né? Então, quanto que eu posso ter de determinado poluente, quanto que eu posso emitir, quanto que é permitido, né? Então, são padrões que a gente tem estabelecido para a qualidade do nosso ar. Temos a CONAMA 491, que foi criada em 2018, é uma lei que foi uma atualização, né, da primeira aí de 1990, que traz atualizações dos padrões de qualidade do ar com base na Organização Mundial de Saúde, né? A CONAMA 506, que foi criada em 2024, é uma lei recente, né, vamos dizer assim, do ano passado, que traz uma avaliação também da qualidade do ar, e a lei 14.850 também de 2024, que traz uma política nacional da qualidade do ar, né? O que é poluente atmosférico de acordo com a lei, né? É qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que vai tornar, né, o nosso ar impróprio ou nocivo à nossa saúde, né, ao nosso bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna, à flora, prejudicial à nossa segurança, né, ao uso e gozo das propriedades ou atividades normais da comunidade. Então, tudo que vai impactar a nossa saúde, a fauna, a flora, as nossas atividades normais, o funcionamento da comunidade em questão atmosférica, né, a gente considera poluente atmosférico aí. Temos alguns impactos, né, ambientais que são consequências significativas do crescimento industrial, como eu falei no início, né? A gente tem alguns exemplos, né? Como, por exemplo, o setor têxtil, ele vai contaminar, além da qualidade do ar, né, o solo, as águas superficiais, né? Superficiais não, subterrâneas, por chumbo, cromo, cianeto, hidrocarboneto. O setor químico, né? Poluentes são os ácidos, metais, bases, solventes, fenóis e cianetos, né? Que também vão contaminar o solo, a água, né? O setor de perfumaria, né, também pode contaminar solo e água através de óleos, graxas, chumbo, glicerina, tudo isso que é gerado dentro do processo produtivo como residual, né? O setor metalúrgico, né, o cádmio, chumbo, cobre, bário, níquel, solvente, tintas, cianetos, hidrocarbonetos também, né? Muitas das vezes, quando eu tenho um determinado material que eu quero extrair, né, fundir ele no meu processo metalúrgico, eu vou gerar outros, né, residuais, porque não é a finalidade da minha atividade usar, por exemplo, o cobre, que às vezes é encontrado num processo mineral, mas o meu minério é outro, né? Então, eu vou ter residuais aí. Esses setores, eles são mencionados, né, desde o início, né, desde da instalação das indústrias, ao longo da história, né, pelo fator de contaminação e poluição, né? E é muito importante que sejam implementadas medidas de controle e mitigação para reduzir os impactos, né? E a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas, né?
Eu vou tratar o meu resíduo industrial? Eu vou ter lá uma indústria, mas eu tenho uma estação de tratamento de efluentes, uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho uma estação de tratamento de resíduos, né? Então, é importante a gente ter tratamento, né, adequado para esse tipo de contaminante. Reciclagem e reuso, né? Quando eu invisto em reciclagem e reuso, eu posso estar reaproveitando um material que às vezes é da minha cadeia produtiva, mas que às vezes serve para outro setor, serve para outra indústria, né? Então, em vez de eu dar uma destinação final, eu posso direcionar esse material para uma outra indústria que pode ser uma matéria-prima para ela, por exemplo, né? Quando eu falo de reciclagem também, né? Quando eu reciclo um determinado material, eu vou estar evitando que um novo recurso natural seja extraído do meio ambiente, né? Por exemplo, eu vou produzir um papel, né? Então, preciso extrair a celulose. Quantas árvores eu vou precisar, né? Quando eu faço reciclagem desse papel, muitas das vezes eu vou estar deixando de extrair uma nova matéria-prima e reciclando dentro da minha cadeia produtiva, né? Então, eu vou estar reaproveitando e ajudando o meio ambiente, né? Tem a questão social também, que eu não falei, né? Quando a gente faz o trabalho de reciclagem, né? Quantas famílias a gente pode ajudar com a geração de renda, né? Então, é muito importante a gente pensar por todos os lados. A questão econômica, a questão ambiental, a questão social, né? Monitoramento e controle de emissões, né? É importante que a minha indústria tenha um monitoramento eficaz para a gente conseguir controlar as emissões. Eu tenho uma determinada chaminé, quanto que a minha chaminé está emitindo? Eu estou monitorando, está dentro dos padrões, né? Eu tenho um determinado equipamento, né? Quanto que esse equipamento está emitindo de fumaça? Então, é muito importante a gente ter, né, um monitoramento e controle do que a gente está emitindo. Desenvolvimento de tecnologias limpas, né? Eu estou investindo numa energia sustentável, né? Como que está sendo o desenvolvimento de tecnologias limpas na minha indústria? Né? Será que eu tenho olhado para esse lado, né? Educação e treinamento também é um fator importante. Não adianta eu ir lá e implementar toda a questão sustentável dentro da minha indústria se eu não preparei os meus colaboradores para isso, se eu não treinei, se eu não fiz um trabalho de educação ambiental, né? Então, é muito importante a gente ter essas iniciativas para a gente conseguir um único objetivo, que é ter uma indústria sustentável, né? O efeito estufa e as alterações climáticas, né? O que é efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um processo natural, ele já existe naturalmente, né? Onde os gases presentes na atmosfera, eles funcionam como uma camada que permite a entrada de radiação solar e retém parte do calor, né? Sem esse processo, né, as temperaturas da Terra seriam ou muito baixas, né, que vão tornar uma vida inviável muitas das vezes, né? É um fenômeno natural, essencial para manter a Terra aquecida, né? E isso vai funcionar como uma cobertura de vidro que vai permitir a entrada de radiação solar e vai dificultar a saída da radiação infravermelha que é emitida pela Terra, né? Então, a radiação solar ela vai chegar à nossa superfície, né? Parte dessa energia é absorvida e refletida, e a Terra vai emitir radiação infravermelha através de calor. Só que acontece que os gases de efeito estufa, como CO2, CH4, N2O, né, o vapor de água, também retém parte dessa radiação e vai impedir que todo esse calor escape para o espaço, né? Então, ele vai ficar retido aqui. Os principais gases envolvidos dentro do processo de efeito estufa é o dióxido de carbono, né, que ele é proveniente das queimas dos combustíveis fósseis, né, e também a questão de desmatamento. O metano, que é o CH4, que ele é liberado através da pecuária, né? Os aterros sanitários também no seu processo de decomposição dos materiais, né, dos resíduos, também gera metano, que muitas das vezes pode ser reaproveitado como para geração de energia. Extração de petróleo e gás também gera metano. O óxido nitroso, né, que é o N2O, que está associado ao uso de fertilizante agrícola. O vapor de água, né, que vai intensificar o efeito estufa,
mas isso vai depender de alguns outros gases para aumentar isso daí. Quais são as consequências desse excesso, né? Eu vou ter um aumento da temperatura global, né? Então eu vou ter um aquecimento maior, né, do globo terrestre, o derretimento das geleiras, né, onde a gente vai ter uma elevação do nível do mar. Com a elevação do nível do mar, a gente vai perder terras, né? Porque esse mar tende a avançar, né, para as áreas litorâneas. Alterações nos padrões de chuva, né? Maior ocorrência de efeitos extremos, então eu vou ter mais secas, mais enchentes, mais furacões, né? Então eu vou causar um desequilíbrio, né? Impactos na biodiversidade, na agricultura, claro, né? Porque se a gente tem um desequilíbrio, a gente vai impactar nas questões de chuva, né? Nas questões de cultivo, né? Porque a agricultura depende de chuva, depende de sol, tudo na época certa, tudo no momento exato para a gente conseguir ter a geração daquele produto, né? Do que eu estou produzindo. Né? A biodiversidade, né? Os animais, fauna, flora, tudo isso vai sofrer consequências. O efeito estufa é essencial para a vida, mas o excesso desses gases, que são emitidos muitas das vezes pelas atividades humanas, né? As atividades antrópicas, quanto mais antropização eu tiver, mais intensificação desse fenômeno vai ocorrer, né? E aí a gente vai ter um desequilíbrio climático. Por isso é importante a gente ter políticas públicas, né, que tratam da redução dessas emissões, o uso sustentável dos recursos naturais, né, são muito importantes para a gente garantir o futuro das futuras gerações e um equilíbrio no nosso planeta aí. Falando um pouquinho sobre o fenômeno de ilhas de calor, né? O que é ilha de calor, né? É quando as áreas urbanas elas vão apresentar temperaturas mais elevadas, né, do que as regiões vizinhas. Então, por exemplo, eu tenho o município de Araxá, né? Então, saindo do município de Araxá, a gente tem áreas rurais, né? E lá nas áreas rurais a temperatura é menor do que dentro da área urbana, né? E essa diferença pode chegar até 10 graus, por exemplo, né? Então, esse contraste que vai ter de temperatura vai gerar uma circulação convectiva, né, que concentra os poluentes nas cidades. Quais são os fatores que vão contribuir para que isso ocorra, né? Quando eu tenho um excesso de asfalto e concreto, né, isso contribui para a elevação das temperaturas. Falta de áreas verdes, né, e vegetações, porque as áreas verdes tendem a deixar um clima ameno, né, a diminuir as temperaturas. Alta densidade de edifícios, né, que vão reter o calor. Então, com isso, eu tenho maior acúmulo de poluentes, eu vou ter um maior desconforto térmico, né, porque essa temperatura vai subir. Vou ter variações ao longo do dia, né, onde vão ter ventos mais fracos, mais espessura da cobertura de poeira, né, esse ar vai ficar parado aqui. Expansão das circulações ligadas à ilha de calor, e à noite a gente vai ter um calor armazenado nos materiais urbanos, né? Que é liberado lentamente, né? Conforme vai entrando a madrugada aí e mantendo a temperatura elevada, né? Então, a ilha de calor, elas têm um impacto direto da urbanização, né? Quando não tem um planejamento ambiental. Tem a questão também do aumento da poluição, né, que vai afetar a nossa saúde, reduzir a nossa qualidade de vida. Então, é importante a gente ampliar as áreas verdes, melhorar a questão de ventilação urbana, adotar materiais sustentáveis nas construções, né? A questão também de impermeabilização do solo, né? Quanto mais pavimentado eu tenho, né, questão de concreto, vai permitir não vai permitir a passagem de água, né? Vai impedir que ocorra a absorção de água de chuva, reduz o processo de evaporação e vai reter a questão de calor, né? A questão da inversão térmica, né? Nós temos a inversão térmica é um pouquinho diferente, né, da questão de ilha de calor, mas é uma condição também meteorológica, né, onde a camada de ar quente ela vai ficar
sobreposta ao ar frio, né? O ar frio ele é mais denso, isso impede a circulação vertical, né? Onde os poluentes eles vão ficar aprisionados próximo da nossa superfície. Então, esse ar não vai conseguir subir, né? E a gente tem alguns impactos, né? Dentro das áreas urbanas, onde os locais onde há muitas fábricas, né? Tráfego intenso de veículos, né? Pensa na cidade de São Paulo. Então, a gente vai ter a inversão térmica, onde eleva os níveis de poluição, retém gases, as partículas nocivas aí também vão ser mais respiráveis, né? Isso eu vou agravar os problemas de respiração, doenças cardiovasculares, então é uma reação em cadeia, vamos dizer, né? Quando que isso ocorre, né? Pode acontecer ao longo do ano, mas isso vai se intensificar na época do inverno, quando a camada de inversão é mais estreita. E eu vou ter algumas consequências, né? Redução da qualidade de ar, onde eu tenho maior risco da saúde das comunidades, vai intensificar as doenças respiratórias, vai ter um maior desconforto urbano, né? Então, a inversão térmica, ela é um fenômeno natural, mas que em ambientes urbanos que são poluídos, né? Isso vai se tornar agravante crítico, né, na nossa poluição atmosférica, e a gente vai exigir que as políticas de controle, né, de emissões aí e um planejamento urbano seja adotado para proteger a saúde da população, né? Então, no fluxo normal, a gente tem um ar quente, um ar frio e um ar mais frio. Dentro do fenômeno da inversão térmica, a gente tem um ar frio, um ar quente e um ar frio. Então, o ar frio, ele vai se manter ali, né? E ele não vai conseguir subir para as camadas superiores. Falando um pouquinho agora sobre os poluentes, né, e alguns impactos que esses poluentes têm, nós temos duas classificações para poluentes, né, os poluentes primários, né, que são aqueles que são emitidos diretamente pela fonte poluidora, né, um exemplo aí, eu tenho um veículo, um equipamento que vai emitir monóxido de carbono, né, e o poluente secundário, que é formado na atmosfera quando as reações químicas ocorrem entre os poluentes, né? Então, eu tenho um poluente primário que vai se misturar com outro poluente primário, né? Vai gerar outro componente ali, então eu tenho um poluente secundário, né? Então, a gente tem alguns grupos de poluentes por suas características físico-químicas, né? Por exemplo, os compostos de enxofre, né, como SO2, os sulfatos, os compostos de nitrogênio, compostos orgânicos, né, que são os hidrocarbonetos, os compostos halogenados, né, que são os gases CFCs, os monóxidos de carbono, os materiais particulados e o ozônio, né? Então, a gente tem alguns impactos no meio ambiente, na nossa saúde, né, como a nossa atmosfera, ela vai intensificar o efeito estufa, vai formar chuva ácida, a nossa água também será contaminada, né? A questão dos rios, lençóis freáticos, né? O solo, a gente vai ter uma alteração da fertilidade desse solo, né? Porque vai ter um acúmulo de substâncias tóxicas. A nossa saúde humana, né? Ela vai ter doenças respiratórias, cardiovasculares, né? Aumento da mortalidade nessas áreas poluídas. Biodiversidade, a gente vai ter um desequilíbrio ecológico na perda de espécies, né? Aquelas principalmente que são mais sensíveis, então eu vou ter impacto na minha fauna, na minha flora, né? E a diversidade desses poluentes torna difícil medir a quantidade exata, né? E a sua classificação, monitoramento são essenciais para a gente compreender, né, os impactos e desenvolver políticas de controle. E a redução das emissões, ela é essencial para a gente conseguir proteger o meio ambiente e a saúde das nossas populações também. Então, é muito importante a gente ter um controle, né, que seja eficaz. Não sei se todo mundo já ouviu falar, né, mas a gente tem os materiais particulados. O que é um material particulado? São aquelas partículas que elas ficam suspensas na atmosfera, né, seja através de poeira, fumaça, líquidos ou sólidos, né? Quais são as principais fontes de materiais particulados? Os veículos, né? Os processos industriais, a queima da biomassa e a poeira em suspensão, né?
O material particulado, ele pode se formar de forma direta, né, a partir de gases de combustão, como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e os orgânicos voláteis. Como que ocorre a classificação dessas partículas, né? As partículas totais em suspensão, né, onde a gente tem diâmetros menores que 50 micrômetros, né, que elas podem ser inaladas e elas vão afetar a nossa saúde e a questão da paisagem. Então, quando você olha assim e vê lá na frente, né, um horizonte meio embaçado, aquela paisagem parece que tem uma neblina, né, são as partículas totais em suspensão. Isso vai parar onde? No nosso organismo, né, muitas das vezes no nosso pulmão. As partículas inaláveis, né, que são aquelas de diâmetro menor que 10 micrômetros, né, então são mais pequenas ainda, né, que são subdivididas entre finas, né, onde a gente vai ter 2,5 micrômetros, e grossas, onde a gente tem entre 2,5 a 10 micrômetros aí. Então, são aquelas que a gente consegue inalar e vai parar lá no nosso pulmão. Quais são os impactos na nossa saúde, né? As partículas grossas, né, que são as maiores que 10 micrômetros, elas ficam retidas nas nossas vias respiratórias, né, na parte superior, e as partículas mais finas, que são as de 2,5, né, elas vão conseguir alcançar os alvéolos pulmonares. Então, a gente tem o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares também. Então, o material particulado, ele é um poluente perigoso, né? Muitas das vezes, essas partículas não vão ser visíveis, né, a olho nu. Isso vai causar impactos na nossa saúde, no ambiente também. Então, controlar essas emissões é muito importante, é essencial para a gente manter uma qualidade do ar eficiente e adequada, né, para a nossa respiração, para a fauna, flora também. Então, é muito importante, né, a gente monitorar o que a gente está emitindo. A fumaça, né, ela é outro vilão também que contribui para a poluição atmosférica, né? E muitas das vezes a fumaça ela é emitida aí através dos processos de combustão. O que a fumaça vai gerar, né? Reduzir a qualidade do ar e aumentar os problemas respiratórios. Então, muitas das vezes eu tenho muitos veículos, muitos equipamentos, né? Tem aqueles processos industriais que também são a combustão e geram fumaça. Então, é importante, né, a gente ter um controle da fumaça que a gente está emitindo. O dióxido de enxofre, né, ele é derivado da queima do petróleo e do carvão mineral. E esse dióxido de enxofre, ele forma ácido sulfúrico, né, que contribui para a nossa chuva ácida, que vai destruir as lavouras, né, as plantações aí, vai corroer os nossos veículos. Então, isso vai causar um impacto não somente na questão ambiental, né, mas na questão econômica também. Gera sulfatos, né, que vai diminuir a visibilidade atmosférica, irritar as nossas mucosas e a questão respiratória também, que vai estimular a produção de muco. Já o monóxido de carbono, também emitido em forma de fumaça, né, através da queima incompleta dos combustíveis orgânicos, né, ou seja, os automóveis aí, né, e é uma fumaça que muitas das vezes é inodora, né, incolor, né, e tem alguns efeitos também na nossa saúde, né? E ela vai interferir no transporte do oxigênio aos nossos tecidos, vai causar asfixia, né, em contatos extremos, dependendo também pode causar até morte, agravar as infecções, anemias, doenças respiratórias e cardiovasculares, né? Temos os oxidantes fotoquímicos, né? Um exemplo disso daí é o ozônio, né? Que forma-se na reação dos hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio com a radiação solar. Tem alguns efeitos? Tem. Na nossa camada superior, né? Que protege aí contra a radiação ultravioleta. Nas camadas inferiores, né? Que prejudicam aí as plantas, causam lesões nas folhas, reduzem a produtividade agrícola, contribuem para a névoa química, vai afetar a nossa visibilidade, né, a nossa saúde, também causando problemas respiratórios, alérgicos, né, irritações nos olhos. A questão dos hidrocarbonetos, né, que tem como fonte a queima incompleta, né, e a evaporação dos combustíveis, e os produtos orgânicos voláteis, né? Quais são os efeitos dos hidrocarbonetos?
Eles participam da formação de névoa fotoquímica, né? Como o benzeno, né? São mutagênicos, né? E cancerígenos também. Afetam a fotossíntese das plantas e vão prejudicar as atividades agrícolas aí. Então, todos esses poluentes vão causar muitos impactos. Os óxidos de nitrogênio, né, que são provenientes das camadas de combustão dos motores dos veículos, através do monóxido de nitrogênio, isso vai se transformar em dióxido de nitrogênio através da ação solar e tem alguns efeitos, né? Por exemplo, a formação de oxidantes fotoquímicos, né, que em altas concentrações vai também causar irritação respiratória, coriza, lesões pulmonares, né? Esses poluentes, eles são os principais vilões da qualidade do ar, né? Vai afetar diretamente o meio ambiente, porque isso vai contribuir para a formação de chuva ácida, névoa química, perda da biodiversidade, né? A nossa saúde humana, que vai ter doenças respiratórias, cardiovasculares e risco de morte também. A agricultura e o processo de fotossíntese das plantas. Falando um pouquinho agora de qualidade do ar, mas entrando nas fontes, né, de poluição, né, nós temos duas fontes móveis e estacionárias, né? A qualidade do ar ela vai ser determinada por um sistema de fonte móvel, né, os veículos automotores, e as fontes estacionárias, que são as indústrias, né, as chaminés, por exemplo, né? Pela nossa topografia e pelas condições meteorológicas da nossa região, os grupos de poluentes que determinam a qualidade do ar, né, e eles são escolhidos de acordo com a frequência da sua ocorrência e os efeitos nocivos. Então, nós temos aí duas imagens, né, para a gente conseguir ilustrar, né, as emissões de fontes móveis, né, nós temos aí os veículos, os caminhões, né, e as fontes estacionárias, que são as chaminés. Os poluentes do ar, eles podem ter alguns efeitos negativos na nossa saúde, né, afetando o nosso sistema respiratório e cardiovascular. E a gente tem alguns efeitos aí, né? Problemas respiratórios, aquelas doenças cardiovasculares, câncer também, muitas das vezes causado, né, pela questão de qualidade do ar, desenvolvimento infantil, né? Sistema imunológico, né? Muitas das vezes também será afetado, né? Nós vamos ter a questão de proteção do nosso organismo também afetada, efeitos neurológicos, dependendo também da quantidade de poluentes que eu vou estar exposto, mortalidade prematura, né? Então, é importante a gente adotar medidas para a gente conseguir reduzir a poluição do ar e proteger a saúde pública. A poluição do ar, ela também vai ter alguns impactos que vão ser bastante significativos na nossa fauna e flora, né? Onde isso vai ter a questão de afetar a saúde dos ecossistemas e da nossa biodiversidade, né? O que isso pode causar de efeito na nossa fauna, né? A gente vai ter uma diminuição da taxa de fotossíntese, problemas respiratórios também, intoxicação, né? Desorientação e comportamento alterado e diminuição da biodiversidade, né? A flora, né? Vão ter danos nas folhagens, crescimento reduzido, alteração do solo e a redução da polinização também. A produção do ar, ela também tem impactos econômicos negativos, né? Que vão afetar tanto a produtividade quanto o custo para a nossa sociedade, né? Por exemplo, custos com saúde pública, né? Esse custo ele vai tender a aumentar, né? Visto com que problemas de saúde vão surgir, né? Pessoas vão procurar o sistema de saúde, né? Principalmente a questão de SUS, então vão ter um custo mais elevado de saúde pública, redução da produtividade laboral, né? Então, por exemplo, se eu tenho um colaborador que está exposto e ele sofre esses efeitos, né, de poluição, a sua atividade laboral também vai ser impactada, porque esse colaborador vai ficar doente. Impacto na agricultura, né? Eu vou ter percas de produção, né? Causado aí pelos efeitos de chuva ácida, por exemplo. Devastação de propriedades, né?
Quando eu falo em devastação de propriedades, entra a questão de agricultura também, mas entra a questão de mudanças climáticas, né? Que podem vir chuvas mais danosas, né? Então, isso pode destruir propriedades, né? Custos com limpeza e manutenção. Quando eu tenho mudanças climáticas, isso vai impactar, né, na questão do clima mesmo. Determinados locais, a gente vai ter, por exemplo, uma chuva tão forte que pode, né, causar vários estragos. Então, depois a gente vai ter custo com limpeza, manutenção, perda de turismo, né, impactos na indústria também e alterações climáticas. Então, é muito sério essa questão, né, de poluição do ar e os impactos que isso vai causar, né, ao longo do tempo. A gente tem alguns principais poluentes, né, que vão determinar a nossa qualidade do ar e vão ser estabelecidos parâmetros dentro da legislação, né, para esses materiais, para esses poluentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho emissão de um material particulado, né, quanto que a minha indústria vai gerar de material particulado? Está dentro da legislação do que a lei pede, né? Está fora. O que eu estou fazendo para que esse material particulado esteja dentro do parâmetro? Como que eu posso estar agindo, né? Por exemplo, eu trabalho numa indústria de mineração, né? O processo de lava em si, ele tem a emissão de material particulado, ele vai gerar poeira, né? Ele vai gerar a questão de fumaça, né? Então, como que eu estou trabalhando para que isso seja controlado, né? O meu monitoramento está dentro do parâmetro? Como que eu sei, né? A gente vai monitorar e trabalhar em cima disso, né? Eu estou controlando a questão da poeira aqui no material particulado da minha lavra através de caminhão-pipa, né? Eu estou controlando através da substituição de um equipamento que antes era diesel e agora é elétrico, né? Então, tudo isso tem que ser estudado. A questão das partículas totais de suspensão, né? Quanto que eu estou emitindo da minha chaminé, né? Tá dentro do parâmetro? Não tá, né? O que a gente vem trabalhando? Eu vou instalar um filtro lá na minha chaminé, por exemplo, né? Para que a gente consiga filtrar essas partículas antes de emitir para a atmosfera. Partículas inaláveis, partículas finas, né? Como que eu estou trabalhando? A questão da fumaça preta que eu falei anteriormente, né? Dióxido de enxofre, monóxido de carbono. O que eu estou trabalhando para que isso seja também dentro do parâmetro? Oxidantes fotoquímicos, né? Como ozônio, compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio, chumbo, enxofre, né? Então, tudo isso são poluentes que são determinantes para uma qualidade do ar, né? Se isso estiver fora do parâmetro, então, eles podem ser emitidos? Podem, né? A lei não me restringe, mas que estejam estabelecidos, que estejam sendo emitidos de acordo com o que é estabelecido. Nós temos, né, a Lei 14.850 de 2024, que ela vai instituir uma política nacional de qualidade do ar e vai dispor também sobre os principais objetivos e instrumentos, né, e diretrizes que vão ser relativas à gestão da qualidade do ar dentro do território nacional, né? Então, é uma lei federal, né, onde vai estabelecer algumas questões em relação à qualidade do ar, né? São programas de controle de poluição nacional, né? Alguns, por exemplo, Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, PRONAR, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PRONCOV, Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares, PROMOT, o Programa de Sucateamento e de Reciclagem de Veículos e de Renovação de Frota de Veículos Automotores, Programa de Inspeção e Manutenção Veicular, né? Então, todos esses programas, né, foram estabelecidos dentro da lei, né, das Políticas Nacionais de Qualidade do Ar, justamente para a gente conseguir garantir uma qualidade do ar, né, e controlar a questão de poluição atmosférica, né? Então, muitas dessas legislações, desses programas devem ser implantados, né, para a gente garantir isso. Outra coisa também que vem, né, como monitoramento é o inventário de emissões atmosféricas, né?
Então, a gente tem uma lei, que é a Lei 2187 de 2009, que ela vai estabelecer a Política Nacional de Mudanças do Clima. E dentro dessa política, né, a gente tem agora, por obrigatoriedade, né, a emissão do inventário de gases de efeito estufa, né? Esse inventário ele foi implantado, né, adotado aí como um passo, né, para as organizações contribuírem no combate das mudanças climáticas. Então, através dele, a gente vai conhecer os impactos, né, operacionais das indústrias, das empresas, e estabelecer algumas estratégias, né, planos, metas, para a gente conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, hoje, as indústrias elas têm feito esse inventário, né? O inventário ele é anual, né? Então, eu vou inventariar tudo que eu emiti durante o ano, né? Eu vou quantificar, né, a magnitude dessas emissões, vou evidenciar as contribuições relativas. Através do que eu estou inventariando, é possível a gente projetar, né, as tendências futuras, né? Talvez mudar parâmetros, mudar legislações, né? Que forem necessárias, avaliar os efeitos, né, alternativos do desenvolvimento. Eu vou fornecer dados, né, de entrada para os modelos atmosféricos, né, utilizados para estudos e processos físico-químicos, né, e quais são esses efeitos no meio ambiente. Então, é muito importante a gente declarar esse inventário com o máximo de informações possíveis, né, e informações verídicas, né, do que a minha indústria está emitindo, não omitir informações, né, então é muito importante. O inventário de gases de efeito estufa do Conselho Nacional do Ministério Público, né, abrange emissões diretas e indiretas, né, através de 3 escopos, né, ele é separado por escopo. O escopo 1, ele é referente àquelas emissões que são diretas, né, de fontes que a empresa possui ou controla, no local ali, né, da minha indústria, da minha empresa, como, por exemplo, a combustão de diesel, né? Se eu tenho um caminhão que vai gerar queima, né, de combustível e vai gerar um determinado poluente, eu tenho que emitir dentro do escopo 1, no meu inventário, né, o que eu estou emitindo ali, né? Por exemplo, queima de carvão, né, para a gente gerar eletricidade, é uma emissão de escopo 1, porque é uma emissão direta da fonte, né? A minha indústria está gerando. As emissões de escopo 2 são aquelas emissões que são indiretas, né, que são provenientes da compra de eletricidade, por exemplo, processos de vaporização, aquecimento e resfriamento, né? Então, por exemplo, se eu utilizo um recurso, né, que é comprado na minha indústria e que tem uma geração de gás de efeito estufa, mas vem de um outro processo produtivo, né? Isso aí vai se encaixar no escopo 2, né? Então, a indústria está consumindo indiretamente, né? Mas teve uma outra indústria que produziu, né? Por exemplo. O escopo 3, né, é a categoria que vai abordar as emissões indiretas, que são aquelas que vão ser decorrentes das atividades da empresa, né, que são produzidas em fontes que não pertencem ou não são controladas pela empresa. Por exemplo, eu tenho uma indústria, uma empresa que faz o transporte dos meus colaboradores. O ônibus vai lá, busca o meu colaborador, deixa ele lá na indústria, volta, né? Então, isso entra aí no escopo 3. Não é algo que eu tenho controle, né? Mas, de certa forma, indiretamente, tem relacionamento com a minha atividade, né? Então, essas atividades vão se enquadrar no escopo 3. Eu vou passar para vocês um vídeo falando um pouquinho, né, dessa questão de qualidade do ar. Se não estiver saindo o som, por favor, vocês me avisem. Tá saindo o som, pessoal? Sim, o som está ok. Tá bom, obrigada.
Não sei se todo mundo saiu belezinha, pessoal, o áudio. Saiu sim. Então, esse vídeo, ele reforça, né, a importância, né, de ter uma qualidade do ar. Ter uma qualidade do ar é o direito de todos, né? Então, é importante que a gente venha adotar mais práticas, né, sustentáveis, né, no nosso dia a dia, as indústrias também, né, estabelecer metas, né, para a gente conseguir melhorar a questão das emissões, né, e a questão de poluentes na atmosfera. Porque pode ser que hoje, né, a gente não sofra tantos impactos, né, mas futuramente isso tende a aumentar, né? Quanto mais indústrias eu tiver, mais poluentes eu tiver na atmosfera, isso vai afetar cada vez mais, né? Então é importante que as organizações, né, com as políticas públicas, adotem leis mais restritivas, né, para a gente conseguir gerir melhor essa questão de qualidade do ar e emissões. Não sei se vocês acompanham essas questões ambientais, né? Mas a gente teve recentemente essa questão de conseguir eliminar as emissões até 2044, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa indústria que a gente tem como meta zerar as emissões até 2040, né? Então já estamos trabalhando nisso, né? Procurando outras alternativas mais sustentáveis que a gente consiga emitir menos, né? Por exemplo, hoje a gente já faz teste com equipamentos elétricos, né? Substituição de combustíveis por combustíveis de fontes mais limpas, né? Mais renováveis, né? Se eu estou utilizando a minha fonte de energia é uma fonte renovável, né? O que a empresa está trabalhando para isso, né? Hoje a gente tem o mercado de carbono, né? Que é onde eu consigo comprar RECs, né? Os RECs são aquelas energias que são certificadas de fontes limpas e renováveis, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa onde a gente tem um certificado REC que 100% da energia elétrica que a gente utiliza hoje são de fontes renováveis, né? A questão de poluentes, né? A gente tem testado a utilização de frotas elétricas, né? Claro que isso vai levar em consideração questão de produtividade. Se essa frota vai conseguir atender a mesma produtividade que uma frota a diesel, né? Se não deu certo uma frota elétrica, por exemplo, o caminhão demora tanto tempo para ter uma carga, né? E essa carga vai gastar tanto tempo para ser consumida, né? Vale a pena? Não vale. Então, é muito importante avaliar esses pontos e esses aspectos. Outra questão é a questão de biocombustíveis, né? Que hoje já se é utilizado em várias indústrias, né? Que são combustíveis de fontes mais limpas, né? Então, é muito importante a gente pensar por esse lado. Manter também a qualidade do ar do que a gente está dentro dos padrões, né, emitidos. Então, hoje as indústrias já têm um olhar, né, mais sustentável que antigamente, quando a gente iniciou a questão industrial, não tinha, né? Vocês viram lá no início dos slides, né, em 1950, o pessoal queria implantar indústrias, produzir, e não tinha tanto a questão de critérios, né, para a qualidade do ar. Né? Então, é muito importante, né, nós trabalharmos em cima disso. Eu creio que, com o avanço de novas tecnologias, né, as futuras gerações, a questão de novos produtos no mercado, né, a gente vai conseguir, né, substituir mais breve a questão dos poluentes atmosféricos, né? Então, é muito importante trabalharmos em cima disso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, pergunta? Tudo certo, professora. A aula foi bem explicada. Muito obrigada, viu? Se você tiver alguma dúvida, depois pode passar para a Lívia, não tem problema, ela me encaminha e a gente responde na próxima aula, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês e por hoje é só, né? Eu acho que agora a gente vai se ver só o ano que vem, não sei se a nossa próxima aula, acho que é final de janeiro ou fevereiro, e que vocês tenham aí um Feliz Natal, né? Um próspero ano novo aí. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite.
Lívia? Oi, Samanta. Deu Oi, Laís. certo? Tranquilo? Se você quiser encerrar a gravação, deu tudo certo, tá? A aula foi mais curtinha porque realmente o pessoal às vezes não tira dúvidas, né? Ou às vezes tem vergonha de contribuir. Mas se surgir outras dúvidas, né? Perguntas, pode me passar, que na próxima aula eu respondo para eles, tá? Estou à disposição. E eu desejo também um Feliz Natal e próximo Ano Novo para você, viu, Lívia? Para você também. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau.